noite, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais Saúde. Como vocês viram, no anterior tivemos uma psicanalista e nesse a gente decidiu juntar para vocês continuar. Por que não, né? Uma sessão completa de terapia. Então, se achegue mais, já compartilha com todo mundo, já junta todo mundo aí na sala, chama a avó, periquito, cachorro, papagaio, assiste aí, compartilha aí, ó. Deixa suas perguntas que a gente vai respondendo depois, viu? Bom, a gente trouxe hoje a Débora conosco. Seja muito bem-vinda. O espaço é todo seu, fique à vontade. Você ignora, tá bom? A minha dupla. Tô aqui, antes da Débora falar, eu quero falar. Não, você não foi efetivada mais. Não, eu quero falar. Por que eu quero falar? Gente, eu tô muito feliz, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de quem é a Débora. A Débora é minha amiga. Nós estudamos juntas, nos formamos juntas. E olha, não foi fácil, né, Débora? Não foi fácil, mas vencemos, somos sobreviventes. Todo universitário passa por isso. Verdade, né? E hoje tá aqui com a Débora, essa psicóloga de peso, gente. Olha, ela trata famílias, adolescentes, crianças. Vocês vão amar, vocês vão se apaixonar, sabe, por toda a frase dela, por todo esse acolhimento, porque a Débora é demais. É minha amiga, né, gente? Agora você pede para ela se apresentar, agora, você já apresentou eu já tudo. apresentei, mas Débora, fala um pouquinho. Obrigada pelos elogios. Nós estamos juntas, né? Muitos perrengues na faculdade. Verdade. Mas, enfim, hoje, né, minha área de atuação, hoje, atualmente estou trabalhando numa ONG, né, aqui na cidade de Indaiatuba. Iniciei, né, a carreira como psicóloga clínica nessa ONG. Ali nós atendemos crianças, famílias, né, e também adolescentes. Né? Então, o trabalho é voltado, né, para uma população, né, em vulnerabilidade. Né? Então, são várias vulnerabilidades ali, né? Questões familiares, questões de violência, questões de abandono. Então, a ONG nós temos esse papel ali de acolher, né, essas crianças e trabalhando com a equipe também, né, que nós temos ali uma equipe multidisciplinar para estar acolhendo todas as demandas das famílias. E, Débora, quando você fala de vulnerabilidade, é uma questão bem séria, né? Bem tensa, porque essas crianças já vêm magoadas, já vêm machucadas, já vêm com uma carga assim que não era para uma criança ter. Né? Me fala, como que chega essas criancinhas aí diante de você? Não dá vontade de pegar todo mundo e levar? Como que é isso? Criança, assim, já... Só por ser criança, né, a gente já tem um olhar, né, diferenciado, né, porque a criança é aquele ser puro, né? Ingênuo, né? Ingênuo, né? Então, ele espera muito do adulto, né? Então, a criança, ela necessita do adulto, né? Então, ela não se forma sozinha no mundo, né? Ela precisa dos relacionamentos e, principalmente, das figuras de cuidado, né? Então, quando elas perdem essa figura de cuidado, então, por exemplo, a gente atende crianças ali que já não tem mais o pai, né? Não tem a mãe. E então elas não têm essas figuras, né? Essas figuras mais importantes da vida, né? Que é a figura paterna, é a figura materna. Então, ali, muitas vezes, eles são cuidados por uma avó, né? Mas a avó também, muitas vezes, também em sofrimento, né? Porque às vezes perdeu, né? Também um filho, uma filha. Tem também a questão social, né? Então, é uma família muitas vezes que passa também por dificuldades financeiras para estar mantendo, né? Muitas vezes essa criança tinha ali, né? Além do cuidado, o apoio, né? Nessa parte financeira. O pai, por exemplo, que sustentava a casa, né? Então, perdeu essa figura ali, né? Não só por morte, mas também por divórcio, por separação, né? A gente atende muitas mães, assim, mãe solo, né? Que a gente costuma dizer. Então, é uma situação assim, né? Que muitas vezes a gente está ali, mais como um acolhimento, como um apoio para essas crianças, como
uma forma de não de resolver, a gente não vai resolver, né, a vida dessas crianças, né, aquilo que foi perdido, mas a gente vai ali ter um olhar de acolhimento, Dá né, um suporte, né? um suporte emocional, ouvir essas crianças, às vezes fala assim, mas só ouvir já resolve, né? Opa! O quanto as crianças não são ouvidas, né? O quanto as crianças são silenciadas o tempo inteiro. E hoje a gente tem ainda a questão das telas, né? Então, ainda mais nos dias de hoje, porque às vezes até tem as figuras parentais ali na casa, mas esses pais estão cansados, né? Esses pais estão sobrecarregados, muitas vezes tem a questão, né, que eu falei da mãe solo. Então, essa mãe, ela, sem contar que essas crianças, né, eu não falei, essas crianças elas já vieram da escola, então a gente atende as crianças no contraturno escolar ali. Então, essas crianças elas já foram para a escola ou elas vão para a escola. Então, elas ficam o dia inteiro ali, né? Então, essa é uma realidade de muitas famílias hoje em dia, não só na instituição, né, que a gente trabalha, mas também fora dela, né? Muitas vezes essa criança fica, às vezes não fica na escola, mas fica na casa da avó, fica na casa de um parente, fica no cuidador. Então, vai enfraquecendo, né, esse vínculo, né, que não tem em casa. E assim, sabe, quando você está falando, eu comecei a pensar. Igual tem essas crianças de vulnerabilidade, muitas vezes essas crianças, de uma certa forma, receberam algum tipo de agressão, não às vezes às vezes física, mas às vezes também verbal. Como faz trazer essa criança a olhar para um adulto, né? No caso, você é figura, né, da psicóloga, e muitas vezes sendo que é o adulto de casa, o adulto que era para proteger, que era para cuidar, que era para amar, é o adulto agressor. E daí essa criança se encontra com um psicólogo, né? Nesse set terapêutico. Como trazer essa criança e fazer com que essa criança tenha esse vínculo, consiga acreditar nesse outro adulto, né? Ter essa confiança. Como é esse manejo? Fala pra gente um pouquinho. Então, por mais que o trabalho nosso lá não é, né, de psicoterapia, né, então, mas também não dá, né, para esperar que a criança, na primeira vez que a gente está conversando com essa criança, que ela vai abrir, né, algumas questões ali, familiares e tal. Então, a gente vai também, né, trabalhando, a gente trabalha em grupos também, né, então, legal. Então a gente às vezes aborda algumas questões, principalmente a gente fala muito sobre as emoções, né, como nomear as emoções, estou sentindo isso, por que estou sentindo isso. Então, às vezes, até no grupo, elas trazem algumas informações, algumas questões que estão passando, né? E isso ajuda bastante para o nosso trabalho. Então, é um trabalho assim, que a gente vai, né, conquistando, né, a confiança dessa criança aos poucos. Então, nesses trabalhos em grupo, a gente ali, na verdade, eu faço de tudo, né? Eu fico ali, né, na sala com eles, vou almoçar com eles. Às vezes eles falam assim, tia, você senta do meu lado? Né? Então... A proteção, né? Tia, senta do meu lado, sentindo ali protegido, né? Então, assim, foi um trabalho feito, assim, não foi, né? Quando eu cheguei lá, então as crianças falaram, psicólogo, mas eles nem sabem que é psicólogo. Então, até eles me conhecerem, saberem quem eu era, o que eu fazia, então levou um bom tempo, assim. Eu acho que os 6 primeiros meses, muitos ali ainda nem sabiam quem eu era, né? Então, às vezes eu falava assim, você sabe quem eu sou? Às vezes eles olhavam assim, tia, como que é seu nome? Porque para eles, todo mundo ali está cuidando. Né? Isso é muito legal. Né? E muitas vezes eu falo assim, gente, todos nós aqui temos a função de acolher essas crianças. Não só eu, porque sou psicóloga. Né? E realmente isso é realizado ali. Poxa, que bacana. Então tem a assistente social que acolhe essa criança. Às vezes a criança vem chorando, então ela se identificou mais com a assistente social e ela está mais tempo também na instituição, né? E ela se abre para a assistente social, para a coordenadora, para uma educadora, até para a tia que faz a comida deles. Então, eles têm são crianças que vêm, né, muitas vezes, assim, pedindo socorro, né? Alguém olha para mim, e não só as crianças, tem as famílias também que muitas vezes chegam nessa situação, né? Então, todo mundo está ali preparado para acolher essas crianças. Agora, o nosso trabalho como psicólogo é um trabalho mais individualizado também, né? Então, assim, tem esses trabalhos em grupo que a gente consegue fazer, mas
a criança, quando ela está sozinha comigo na sala, é muito interessante, porque a princípio ela fica desconfiada, né? A maioria não sabe o que é um psicólogo. O que a tia vai fazer comigo aqui, né? Então eu fico olhando assim, fico só imaginando o que está passando pela cabecinha dele, né? E às vezes ele fala assim, tipo, por que você me chamou aqui? Fiz alguma coisa errada, Fiz alguma coisa errada, né? Porque é uma instituição educacional também, né? Então, se chama, pode ser porque eu fiz alguma coisa errada, né? Então, a gente vai criando esse vínculo, né? E eu vou falando, e deixo eles bem à vontade, né? Que você... Aqui, eu chamo vocês quando a gente percebe, né, que você está triste por algum motivo, está chateado, está chorando, está com alguma dor, né? Ou simplesmente se você gostaria de conversar com alguém por qualquer assunto que seja. E aqui a gente vai fazer o que você quiser. A gente pode desenhar, a gente pode brincar, a gente pode conversar. O que você prefere? O que você gostaria de fazer? Opa, daí quando uma criança vê que um adulto está disposto a brincar com ele... E deixar ele escolher, né? Então, tem muito essa questão da escolha, né? Muitas vezes, né? Isso a gente aprendeu bastante. Foi. Né? E às vezes fala assim, não... Você vai fazer isso porque eu estou mandando, né? E não quer dizer que é a criança que vai escolher a vida da gente, não é isso. Mas dá para a criança a liberdade, a autonomia de escolher. Então, você vai apresentar opções para ela. Também não é escolher entre tudo, porque a criança não consegue, né? Muita coisa para ela, né? Escolher sobre qualquer assunto. Não, então a gente dá as opções, né? Direciona, né? Então, eu consigo perceber que quando eu falo isso, né, eles já abriram o olhinho, né? Nossa, então eu posso escolher o que eu quero fazer. Então, aí eles ficam muito à vontade, assim, para falar, se não quer falar. Tem criança que não fala mesmo. Não é da criança verbalizar, né? Eu percebo que vai ser difícil tirar uma palavrinha dela, né? Então, às vezes a criança está com uma dor, né? Já aconteceu de criança chegar e falar assim, eu tô com uma dor aqui, tia. Tá doendo muito, uma dor no peito. Ai, que judiação. Tão pequenininho já com dor no peito. E aí as educadoras pensam já na hora, vou ligar para a mãe. Tem que levar no hospital, tem que levar no médico. Mas não é essa dor, né? Aí eu penso, aí eu pego, né, quando eu consigo, porque nem sempre elas vêm direto falar para mim, né? Tentam primeiro, né, conversar com a criança, entender realmente o que está acontecendo. E aí, quando elas vêm e me trazem, né, essa questão da dor no peito, né? E aí eu falo assim, eu posso conversar com ela? E geralmente é alguma questão. Uma vez aconteceu do pai ter ido para o hospital. A mãe deixou a criança e levou o pai para o hospital. E a criança sabia que o pai estava indo para o hospital. Mas ela não tinha informações do pai. Se o pai estava bem, o pai não estava bem. Então, daí eu fui lá até a assistente social e pedi para ligar para a mãe, para perguntar como que o pai estava, se já tinha passado pelo médico, para aliviar, né, aquela dor. Aquela dor que ele sabe que está doendo, mas não sabe explicar o porquê, né? Que tipo conhece de a palavra angústia ainda, E é né? muito engraçado, porque acontece muito isso lá. As crianças virem com isso. Eu tô com uma dor aqui, tá doendo aqui, né? E aí é muito legal, porque daí a gente consegue, né, depois, né? Identificar que não é uma dor física, né? Não é uma dor para correr em hospital. Sim. Né? Não é uma dor que se detecta em raio-x e exames, mas é uma dor emocional. E ela não sabe E nomear, não né? sabe. É aquilo que você falou, não sabe dizer que é Porque angústia. não conhece ainda. Ainda não conhece, né? E assim, você falou duas coisas que eu achei super interessante e muito atual. E como lidar com isso. Você falou da mãe solo. Só Das por telas. né? E a das telas. Duas coisas, gente, que olha, dá pano para manga. A gente teria que ter ainda mais uns 3, 4 podcasts e mesmo assim a gente não zeraria ainda o assunto. Mas me fala dessas duas coisas que você trouxe. E você trouxe na mesma frase. Então, essa mãe solo também sofre com as telas do filho. Como que é isso? Qual é essa demanda sua? Então, a mãe solo, né, hoje é uma realidade, né, muito latente nos nossos dias, né. Então, é aquela mãe, né, que se viu sozinha, né, que passou por um divórcio ou mesmo uma gravidez, né, sem, né, a presença Indesejada. do pai.
E muitas vezes, na maioria das vezes, são jovens, né? Mulheres jovens ainda. Então, tem que dar conta de tudo. Né? Então, tem que dar conta de trabalhar fora, né? De pegar a criança na escola. A maioria conta com apoio, né? Dos avós. Né? E nós também somos uma rede de apoio ali, né? Que ela consegue também deixar o filho ali para, né, ir trabalhar. Então, é a necessidade que ela tem de ter esse apoio, né? E não só o apoio com a criança, mas principalmente o apoio emocional. Sim. O que eu percebo das mães, né, de uma forma geral, é a sobrecarga, né? É o cansaço, né? É a falta assim de compreensão, né, da sociedade de uma forma geral. Sim. Né? E muitas vezes, o momento que elas estão ali, às vezes até para falar de uma questão dos filhos, eu deixo elas muito à vontade, para elas chorarem mesmo. Né? É o momento delas, né? Sim, para elas falarem sobre elas. E porque eu sempre enfatizo, uma mãe, né, que está bem emocionalmente falando, ela vai conseguir acolher essa criança e formar também, né, uma criança com emoções, né, positivas, né, conseguir lidar com as emoções negativas, porque uma mãe que também não foi acolhida, ela não vai conseguir acolher um filho. A gente só dá o que tem, né? E como dar esse acolhimento se você nunca recebeu? Exatamente. É igual que a gente vê, né? Às vezes filhos reclamando, é porque meu pai é chucro comigo, não sei o quê. Mas é o tipo de amor que ele recebeu, é o único amor que ele sabe dar. São raras as exceções que fazem o contra, né? Pega e fala assim, eu sei o que eu recebi, não sei fazer o que eu não recebi, mas eu vou errar tentando. Né? Mas quero fazer diferente. Né? Eu sei que eu não posso dar 3 tapas, mas e se eu der 2 só, entendeu? É tipo assim. Eu sei que o terceiro machuca, 2 talvez não. Tem essa, né? Só que na geração que eu vejo, assim, principalmente a minha, que tá casando agora, que tá indo morar junto, não se tem a questão do enfrentar e ir até o final. Enfrentamento. E assim, muitas conhecidas minhas já são mães solos. Aos 26 anos, pelo menos. Né? Porque é aquela geração que teve tudo muito fácil, né? Não vou julgar, às vezes eu também tenho. E não se ensina homens a serem homens e mulheres a serem mulheres, né? Exatamente. Não ensina o papel de cada um. Daí a gente vê uma crescente absurda de mães sendo solo e sofrendo com isso, porque eu vi colegas se transformarem em mães e é absurda a mudança. A mulher esquece que ela é mulher. Ela se coloca tanto na posição de mãe que o dia que ela sente que ela precisa ser mulher, ela já está tão sobrecarregada com a demanda do filho, que é onde ela olha e fala, eu tô surtando, eu não consigo tomar um banho sem meu filho chorar. E assim, você está falando uma coisa e eu estou pensando aqui também, e como a sociedade cobra, né, dessa mulher? Porque igual mesmo, aquilo que você falou, hoje os casamentos não se duram mais, qualquer coisinha, as pessoas falam, isso aqui não é para mim, não faz mais, tá usando muito essa frase, não faz mais sentido para mim, e vai embora. Só que fica essa mãe, e essa mãe, ela tem a obrigação de cuidar dessa criança, de ficar com toda a demanda. E assumir um papel que ela não foi ensinada a fazer. Exato. Né? Que é o outro lado. E aí, doutora Débora, como agir com toda essa demanda? E aí fica a mãe e fica a criança também. Né? Porque o que a gente não pode esquecer é que no meio de tudo isso, né, dessas decisões que os adultos tomam, está essa criança. Né? Essa criança que precisa de apoio psicológico, muitas vezes, principalmente nesses casos, né? Não só de separação, porque muitas vezes o problema já começou muito antes da separação. Né? Nas discussões na frente da criança. Nas agressões. Então, assim, a gente sempre costuma falar que quando o assunto, né,
a criança ela não tem, né, o cérebro formado ainda. E tem coisas que ela ainda não está preparada para ouvir, para vivenciar, né? Então, a gente percebe muitas vezes que os pais, eles estão, assim, brigam na frente da criança, falam toda a história, contam coisas que a criança não está preparada para ouvir. Eles Perderam não têm a noção, né? repertório para lidar com um certo tipo de Sim. problemas, né? E isso afeta muito a criança, né? Vai se tornar provavelmente um adulto com muitos comprometimentos, né? Na clínica que a gente atende, né? Hoje também, né? Que não atende só criança e adolescente, atende adulto também. Uhum. Então, a gente vê, né? Como a outra profissional estava falando aqui, né? Nossa colega. São problemas que vêm na infância. Né? Então, sim, tem essa mãe que está sozinha, né? Que tendo que lidar com todas as questões. Tem e essa tem mãe... essa criança... Que não sabem também. Aí fica aquela questão, né? Meu pai, minha mãe, que lado que eu vou ficar? Né? Daí tem essa mãe, esse pai que quer... Que daí tem os questionamentos da criança. Então, tá aqui o celular. O celular. Fica quietinho aqui. E acaba tendo Outros problemas. A agressividade é uma delas, né? E hoje também, né, tem repercutido muito, né, nas mídias essa questão da adultização e da erotização infantil. Verdade. Né? Então, assim, essas questões também os pais, né, precisam, né, tomar muito cuidado quando deixam o celular na mão de uma criança. Porque, por mais que esteja, né, aí nas leis, mudando as leis para que tenha uma idade mínima de acesso, enfim, não sei ainda o que eles vão fazer em relação a isso, mas ainda tem bastante discussões sobre isso. Mas a responsabilidade, né, de lidar com o que o filho vê ainda é da família, né, da família, do cuidador, daquela pessoa que está durante o dia todo com essa criança, né? E às vezes acontece também o quê? Às vezes os pais deixam com os avós, por exemplo, né? E aí, ou com o cuidador. E aí, dá o celular na mão da criança. O celular, às vezes, mas a criança tem celular? Às vezes a criança não tem celular, né? Tem os que já tem também, com 5, 6 anos. Mas tem os que não tem. Mas o avô, a avó vai lá dar o docinho. É como se fosse o docinho, né? Vai ficar quietinho, né? A criança tá chorando. Porque, lógico, ela já foi também acostumada em casa com o uso do celular. E aí o avô e a avó não sabem falar não, né? Não sabem falar não. E aí deixa o celular e assim. Então, a gente tem casos, por exemplo, lá onde eu trabalho, de crianças que têm TDAH, né? Já diagnosticado. E, assim, potencializa muito, né, as telas, porque é dopamina, né? Então, a criança... Fica ligada o tempo todo. Fica. Então, assim, né? E aí, assim, aquilo é mais prazeroso para ela. Então, ela vai sempre buscar aquilo que dá mais prazer, que é o celular. Então, vai ali, a gente não tem lá nenhum acesso ao celular, né? Então, aí vai pôr um desenho para pintar, uma atividade para fazer, recortar. E isso leva tempo. E foco também, né? Então, muitas vezes, as crianças não têm paciência nenhuma. Isso que eu ia falar. E isso também é muita culpa da geração streaming. Porque você tá lá assistindo Netflix, Amazon, HBO... Próximo episódio. Não termina nenhum direito e já tá no outro. Se sentar para conversar, tipo, com pessoas da minha idade, ou até 5 anos mais velhas que eu, todas elas falam a mesma coisa. Eu ficava triste quando começava o desenho do X-Men Evolution na SBT, porque eu sabia que estava na hora do almoço, eu ia tomar banho e ia pra escola. Tinha as regras, Tinha né? as regras. Se você horários. assistia um episódio hoje de um desenho que seguia uma sequência, né? Eram aleatórios, tipo Tom e Jerry, que eram aleatórios, você sabia que só na terça-feira da outra semana ia passar a continuação. E você tinha que esperar. Você sabia esperar, né? Então, e eu me lembro como se fosse hoje, e todas as vezes, por exemplo, que eu estou na praia, eu me lembro que antigamente os desenhos eram mais educativos. Por exemplo, a Natália. A arrebentação. Lá, viu? A arrebentação. A minha mãe, um dia, a gente estava todo mundo na praia e a avó caiu ali. A minha avó é mesca aí, gente. Ela como que é o nome daquele bicho que enfia a cabeça no buraco? Avestruz. Ela fez igual a avestruz, ela tava em pé.
Juro, no raso. A água no dedinho do pé. No tornozelo. A gente virou, assim que a gente olhou, tava a bunda da minha avó pra cima e a cabeça. E a cabeça pra baixo, na praia. Daí, tal, a gente socorreu. Ali na hora, minha mãe tava do lado, eu só peguei ela assim, levantei e aquilo virou piada. E depois fomos embora pra casa e a Natália lá sentada assistindo o desenho dela antes de ir pra escolinha. E ela viu aquela Dora Aventureira aí. Não, era uma outra bonequinha que tinha um amigo, que daí era o desenho, e aí tinha um amigo humano que tinha um controle de televisão grandão, tinha um botão só, e ele ficava ensinando as coisas pra ela. Acho que era Kika. Kika, isso, era Kika. Sei, era uma coisa assim. E daí ela virou pra mim e falou assim: mamãe, sabe por que a vovó caiu na água? Eu falei assim: não, porque ela estava na arrebentação. Deu, arrebentação? Como assim? E ela me explicou passo a passo. Porque aquele desenho tinha ensinado isso a ela. E hoje, né, Débora, a gente fez estágio juntas. Quantos relatos nós trouxemos para os nossos coordenadores? De desenhos que, ao invés de ensinar o que é a arrebentação, ensinava a criança a se arrebentar. E essas telas, muitas vezes, os pais não tinham domínio. Só deixavam esses celulares lá e nem... tá assistindo desenho. E nem olhava o que a criança estava assistindo. E trouxeram assim, danos assim, terríveis. Né? Isso porque hoje eu lido mais com adultos. Gosto muito de lidar com adolescentes, você sabe disso, né? Desde a época da faculdade, então eu lido mais com adolescentes e adultos, né? Iniciação adulta. Mas você sempre teve esse dom para lidar muito com crianças. Né? Então, fala para a gente mais um pouquinho dessas telas. Como tem causado esse estrago nas crianças e como tratar isso. Sim. Tem um livro que chama Geração Ansiosa. Agora eu não lembro o autor. Mas ele traz muito essas questões, né? Então ele traz lá atrás como que era, né? Como que as crianças aprendiam, né? Então aprendiam, como a Natália falou, né? Caindo, levantando, se machucando, se frustrando porque não era a hora ainda daquele desenho, então tinha que esperar, né? Então já sabia que não ia poder chorar porque o desenho não ia mais passar naquele horário. Né? Só ia passar na outra semana. Então, ele vem contando todas essas gerações, né? De 70, 80 e os anos 2000, quando começou o celular, né? Foi mais ou menos nessa época. E aumentou o aumento do índice, né? De transtornos de ansiedade, depressão e até de suicídio. Entre crianças e adolescentes, né? Então, é isso que a gente está vivendo na nossa atualidade. Né? Crianças que estão sendo educadas não pelos pais, pelos criadores, mas pelo celular. TikTok, Instagram. Pelo celular. Então, quando a criança vem... Muitas vezes as crianças vêm com umas falas assim, que a gente demora para você entender de onde veio aquela frase. Então, assim, a gente fica assim, gente, eu vou ter que pesquisar na internet, porque nunca ouvi falar. E quando você vai ver, de um jogo, né? Então, do YouTube. Né? E, principalmente, né, essas questões dos jogos, por exemplo, o Roblox. Né? Eu descobri esses dias que o Roblox não é um jogo, é uma plataforma de jogos. Uau! Então, são vários jogos dentro... E isso quem me informou foi uma criança de 8 anos. E é jogo online e você conversa com um amiguinho. E a gente, quem é esse amiguinho? Então. Quem é esse que está do outro lado? E ainda Que tem perigo. a angústia deles de conseguir um tal de Robux, acho que é Robux o nome, que são as moedinhas que eles usam para ganhar coisas no jogo. Então, assim, tem até youtuber que trabalham em cima disso. Fazem vídeos ensinando como se ganha Robux. Então, que são as moedinhas. Para você ter pontos no jogo. Tal. Imagina então, a ansiedade das crianças. Tem que ganhar. E a senhora reclamando do meu T-Sims. Então, chegou um dia que eu perguntei para uma criança de 8 anos, falei assim para ela, viu? Se você tivesse dinheiro hoje, o que você faria com isso? Porque ela foi falando muito dessas de ganhar esses Robux. E eu quer dizer assim, na vida
assim, né? Na vida Vida real. real. Vida né? real. É. Se ela tinha algum plano, se ela tinha alguma coisa que ela queria ter, né? Criança, né? Quando a gente é criança, eu quero uma boneca que chora. Boneca A sua boneca que chora. A Baby Não era Alive, eu sonho? guardei a Baby Alive até hoje, tá lá com a cabeça, assim, eu uma guardei. bicicleta. Se eu tivesse dinheiro, eu queria uma bicicleta. Eram esses sonhos que a gente tinha na A infância. gente lembra das cartinhas? Não esqueça da minha Calói. Carta pro Olha a Papai propaganda. Noel, o que, que eu É. quero ganhar. Então eu perguntei pra ela, o que, que você gostaria de ter? Se você tivesse dinheiro, o que você gostaria de ter? Eu queria comprar Robux. Oh, meu Deus. Então ela não tinha nada. Fora da realidade, nada, né? nada na vida real É. que ela queria. Tudo que ela falava, tudo, exatamente tudo, É era virtual. que a gente fala, o vocabulário, né, do jogo. E sim, tudo nomes em inglês. Então, assim, eu não conseguia nem entender, era difícil entender a palavra. Aí, sim, a criança muitas vezes não sabe nem escrever, mas ela sabe pronunciar, porque ela tá ali o tempo inteiro. E assim, isso me preocupou muito, sabe? Eu fiquei muito preocupada, porque eu pensei, meu Deus, como que a gente traz essa criança para a vida real, né? Como? Exato. Né? Provavelmente vai ser se não tratar, vai ser um adulto frustrado. Com muitos problemas. Com muitos problemas, muitos transtornos. transtornos. Muitos. Né? É complicado, né? É uma geração inteligente, é uma geração que até mesmo sabe se expressar, mas é aquilo que você falou, é uma geração que vive também fora da realidade. Totalmente fora do mundo real. É uma geração que pediu tanto liberdade, mas vive uma Tá presa, prisão. né? É. Uma prisão contínua. Nesse mundo aí, que não é o mundo real. E, infelizmente, esse assunto vai ficar para um próximo episódio. Débora, você tem que voltar. Você tem que voltar. Você viu como que é gostoso? Você viu só, a gente ensinando a geração que assim vai ter que esperar o próximo Vai ter episódio. que esperar o próximo episódio e vai ser demais. Débora, muito obrigada por ter vindo, ter compartilhado conosco. Se você quiser, fique à vontade para repetir suas redes sociais para o público, deixar algum recado, alguma coisa que eles possam também te encontrar. Esse momento Agora é é seu. a hora do merchan. É o marketing. É o marketing. Solta aí, Débora. Fala onde você está atendendo, fala da sua nova clínica. Vamos lá. Então, meu Instagram é @psiqueteacolhe, né? QUETE acolhe. Eu atendo também, sou psicóloga da clínica e atendo na rua Ademar de Barros, número 331, na sala 10. Pode me mandar mensagem lá no WhatsApp, lá nas redes sociais também. No Instagram tem um link, né, com o meu telefone para agendar uma sessão. E hoje, né, como a gente conversou aqui, a gente trabalha bastante essas questões, né, de como lidar com as crianças, comportamentos desafiadores, né, birra, choro, agressividade. E também a gente trabalha com orientação, né, aos pais, porque a gente entende que a criança ela não está sozinha no mundo, né? Ela precisa de alguém, de um adulto. E muitas vezes esse adulto precisa também, né, de um apoio, de um acolhimento para saber como lidar com essas questões tão difíceis na atualidade. Débora, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos deixar aqui no rodapé para todo mundo poder te seguir, tá? Te seguir aí nas redes sociais, poder encontrar aí o teu consultório, que fica aqui em Indaiatuba, na cidade de Indaiatuba. E mais uma vez foi um prazer. E já vamos deixar agendado o Pode Mais Saúde número 2, parte 2. Pessoal, esse foi mais um episódio. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Procurem a Débora nas redes sociais. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a nós, também a ela. E siga a clínica também. Vejo vocês no próximo episódio.